Alguns de vocês expressaram preocupações bastante legítimas, que eu próprio também as tenho enquanto nacionalista, sobre a privatização de determinadas partes do Estado. Eu compreendo que seja esse o caso e que haja pessoas preocupadas, eu próprio também sou. Não me satisfaz de maneira nenhuma, por exemplo, o facto de determinadas decisões energéticas serem tomadas em Espanha referentes a Portugal e, portanto, isso é evidente, para mim não me agrada de todo. Mas, por outro lado, no caso da RTP, acho que estamos a falar de algo completamente diferente, à exceção do arquivo da RTP, que isso eu acho que é digno de se guardar. Parece-me que a RTP tem sido transformada à semelhança de todos os órgãos de comunicação social em Portugal, ou quase todos, que dependem parcialmente ou quase totalmente do Estado português, e eu venho mostrar-vos que 2 dos 4 principais órgãos da RTP são presididos por ex-deputadas da CDU. É verdade, é isso que vocês ouviram. Vamos ver esta notícia produzida, esta reportagem produzida pela Lobo Media, e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, 2 dos 4 principais órgãos da RTP são presididos por ex-deputadas da CDU, portanto é para verem a balbúrdia que isto anda. 2 órgãos com influência de supervisão e orientação estratégica da RTP são presididos por figuras ligadas à CDU. E há outra coisa que as pessoas não percebem, ou se calhar percebem, mas tendem a ignorar porque acreditam que se outras pessoas estivessem no poder a coisa seria feita de forma oposta, e realmente seria, mas nada impedia de uma mudança de poder mudar isso mesmo. Mas no caso, por exemplo, de determinados filmes produzidos para a RTP em relação a outros períodos históricos, são produzidos claramente com uma tendência e garantem a subsistência de determinados produtores de filmes à esquerda, única e exclusivamente porque estão a produzir filmes para a RTP. Porque mais ninguém aceita aquilo, porque ninguém vê aquilo. Essa é que é a questão. Só que estas pessoas continuam a fazer dinheiro com vários filmes. Filmes que retratam de forma subliminar, mas às vezes explícita, outras fases da história como sendo um absoluto desastre e a democracia como sendo a melhor coisa que nos aconteceu, na verdade. Isto é possivelmente o melhor regime de sempre. Mas, na verdade, é importante perceber que há nuances. Os períodos históricos não são lineares. Há fases boas, há fases más. Todas as lideranças e formas de regime têm as suas falhas. Aristóteles estudou isso à exaustão e outros pensadores também. Mas o que é facto é que ignoramos genericamente que há determinados agentes culturais que sobrevivem única e exclusivamente pela produção que fazem para a RTP. E outra questão que eu acho que é importante dar nota que a RTP, à exceção do seu arquivo, que tem coisas muito interessantes e que merecem ser preservadas, a RTP tem sido literalmente uma máquina de propaganda favorecendo o governo que está a comandar o Estado naquele momento, e portanto não me parece que seja uma coisa que deva ser privatizada, que deva ser mantida como pública, digo, até porque, e isto é importante se dizer, as formas de resistência política, e se a questão for a parte política e a informação séria, surgiram todas de iniciativa privada. Não sei se já se aperceberam disso, mas nestas circunstâncias é importante perceber que as formas de resistência, nomeadamente aqui a internet, surgiram todas de iniciativa privada. Essa é que é a verdade. E portanto, qual é que é o perigo de agora, por exemplo, o Estado se colocar a regularizar e a colocar censura, basicamente, nas redes sociais? É precisamente esse. É o único espaço de resistência neste país, porque os outros dependem todos do Estado português, começar a ter normas que os governantes decidem e determinadas pessoas como eu provavelmente passarem a ser silenciadas. Ainda no projeto estratégico da RTP pretende-se uma maior diversidade étnica e de género nas suas atividades. Tem aqui estas figuras que podem investigar o seu passado. Portanto, tem aqui a presidente da CJI, candidatou-se nas eleições europeias de 2024 pela CDU, e tem aqui, isto são os candidatos ao Parlamento Europeu e estas figuras que basicamente são parte do Conselho. E vamos ver aqui para que é que serve a presidente do Conselho Geral Independente da RTP, que é para vocês perceberem basicamente o controle que estas pessoas têm em determinados órgãos, apesar de já não terem um poder político correspondente. A presidente do Conselho Geral Independente da RTP é Ana Margarida de Carvalho, candidata da CDU nas eleições europeias de 2024 e ex-deputada municipal de Lisboa, igualmente pela CDU.
o CGI define as grandes linhas de orientação da RTP, tais como supervisão e fiscalização do Conselho de Administração, criação de novos serviços de programas da sociedade, avaliação do cumprimento do projeto estratégico. De acordo com o regulamento interno do CGI, os respectivos membros devem agir de forma imparcial, isenta e com total independência, artigo 15, número 2, coisa que não acontece evidentemente. Agora, se o Estado português deve ser verdadeiramente também o garante da representatividade da cultura portuguesa, isso sim, a cultura portuguesa, mas a questão é, evidentemente que esta forma de regime, e o meu problema é esse, porque há pessoas que querem debater a continuidade da cultura portuguesa dentro desta forma de regime. Eu, como já disse as mais variadas vezes, sou monárquico e acredito que há figuras que são o garante da continuidade da cultura e da identidade nacional, e neste momento o Estado republicano é de tal maneira diversificado nos seus mais variados órgãos que ninguém é culpabilizado e caramba, não me vão dizer que é no seguro que vocês veem a representação da identidade e da cultura nacional. Portanto, há pessoas que dizem, bom, mas é importante ter a televisão nacional por causa de uma questão de cultura e a questão do arquivo da RTP. Caramba, vocês podem manter a televisão nacional se os órgãos do Estado, nenhum deles, tentar minimamente representar a cultura e a identidade nacional e utilizarem o dinheiro dos vossos impostos para vos endoctrinar, estamos perante uma falha da natureza do regime. Portanto, vocês podem dizer, bom, mas isto deveria acontecer desta forma. Deveria, mas então os meus amigos têm que pensar noutra forma de regime, que não esta, essa é que é a verdade. Não menos importante, a Presidente da CGI ainda integrou listas da CDU nas eleições legislativas de 2015 e nas autárquicas de 2013. A CDU, que é uma coligação, para quem não sabe, entre o PCP e o Partido Ecologista, os Verdes. E, portanto, tem aqui, basicamente, tem aqui uma militância ativa para aí há mais de uma década na CDU. Não é propriamente uma senhora estranha à CDU que tentou apenas concorrer em 2024 porque é uma senhora à esquerda e viu ali uma oportunidade de fazer intervenção política. É uma senhora que tem um histórico de candidaturas, de integrar listas da CDU em legislativas e autárquicas e, portanto, não é propriamente uma novidade. Já o Conselho de Opinião da RTP é presidido, por Diolinda Carvalho Machado, mandatária da CDU nas legislativas de 2025, o ano passado, não foi há 20 anos, é o ano passado. Ex-deputada pela CDU na Câmara Municipal de Lisboa e ex-membro da Comissão Executiva da CGTP, portanto está mais do que apresentada, eu acho que não precisa de grandes apresentações. O Conselho de Opinião é um órgão consultivo externo da RTP que tem como funções, nomeadamente, dar pareceres sobre os contratos de concessão de serviço público, apreciar o relatório e contas, pronunciar-se sobre a atividade das sociedades participadas que explorem programas de televisão e rádio. Ainda, Diolinda Machado foi candidata pela CDU nas eleições legislativas de 2005 e 2009. Portanto, é uma senhora, mais uma vez, que tem um histórico com a CDU, não é propriamente uma coisa nova. No seu projeto estratégico, a RTP pretende maior diversidade étnica e de género e nas suas atividades propõe a criação de um observatório para a igualdade e diversidade. Relativamente à diversidade étnica e de género, o projeto estratégico incentiva a RTP a experimentar e lançar programas, magazines e debates nestas áreas em formato de áudio e vídeo para televisão, rádio e internet. Relembro também, para terminar este vídeo, que a RTP foi a responsável por passar aqueles desenhos animados lamentáveis, não sei se era um anúncio, se era uma série para crianças, mas que claramente era dirigida a menores de idade, isso não tenho dúvidas nenhumas, sobre o facto de nesse anúncio em concreto, e cito, vou citar, esta citação vai chocar, mas isto passou e era para os miúdos portugueses, a Joaninha tem uma pilinha, é verdade, isto passou-se, e portanto, imagens relativamente gráficas com desenhos animados, com narrativas altamente woke, que estão a doutrinar as nossas crianças. E, portanto, dizem, bom, mas isto é um garante da identidade nacional e da continuidade da cultura portuguesa. Não é. Nós precisamos realmente, há pessoas que argumentam que o monarca seria a melhor opção, e eu tendencialmente sou favorável a essa tese, mas há sem dúvida nenhuma a necessidade de haver uma espécie de classe cultivada, vamos lhe chamar assim, se lhe quiserem chamar aristocracia para facilitar, pode ser, mas seguramente uma classe cultivada que tem que garantir a continuidade e a elevação da cultura nacional. E ao mesmo tempo, no caso do monarca, parece-me ser a melhor opção, a representação da cultura e da identidade nacional, ao mesmo tempo que garante a coesão dessa mesma nação. E, portanto, podem dizer, bom, mas há democracias liberais que têm o monarca e a coisa não está a correr melhor nessas situações.
Bom, se vocês pensarem, à exceção do Reino Unido, que a coisa realmente não é muito boa, mas realmente parece-me que as democracias melhores são precisamente as que têm o monarca. Portanto, dessa forma, que acabam por ter uma espécie de representação cultural. Ele não tem poder executivo, portanto não o podem culpabilizar por questões executivas, que o monarca não tem poder executivo na Europa, portanto não é isso que o podem culpabilizar, mas do ponto de vista da sua função, da coesão e da representação da identidade nacional, há maus exemplos, sem dúvida nenhuma, não digo que não, mas são melhores exemplos sempre do que as grandes democracias a nível ocidental, nomeadamente a portuguesa, nomeadamente outras que não têm o monarca e que acabam por ter esse tipo de problemas mais acentuados. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Esta é uma das várias razões pelas quais eu gostaria de ver a RTP privatizada. Obviamente que setores que são basicamente vitais para a existência e continuidade da nação portuguesa, como é o energético, entre outros, eu acho que o Estado tem que ter um espaço de decisão nesses setores, sem dúvida nenhuma, porque é uma questão existencial e eu não quero as decisões energéticas portuguesas a serem tomadas em Espanha. No caso da RTP, não me parece que seja uma questão existencial para o Estado português. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.